Você sabia que é possível duplicar ou até triplicar o retorno no longo prazo com os fundos imobiliários? Não é nenhuma chamada mentirosa, você precisa reinvestir constantemente os seus rendimentos e nesse vídeo nós vamos te mostrar o poder dos juros compostos no mercado de fundos imobiliários. Eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no Tio Fis. E eu me chamo Thiago Bozo, também especialista de fundos imobiliários aqui do Tio Fis. E se você quer aumentar a sua renda passiva com segurança, eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo para te ensinar a investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Os fundos imobiliários possuem um superpoder. Eles são investimentos de renda variável com baixa volatilidade quando comparado com as ações e que mantêm uma constância impressionante no pagamento de rendimentos mensais. Se você investe em fundos imobiliários todo mês, sem exceção, vai estar pingando na sua conta lá da corretora os rendimentos. Os fundos pagam renda passiva todo santo mês na sua conta. E quando essa renda passiva pinga na sua conta, você tem duas opções. Primeiro, você pode usar essa renda passiva para pagar alguma conta na sua casa. E segunda opção, você pode reinvestir nos mesmos fundos imobiliários que te pagaram. Essa segunda opção ativa o que nós chamamos de efeito bola de neve. Com os rendimentos pagos, você consegue comprar novas cotas de fundos imobiliários e no mês seguinte receber mais rendimento. Se você for constante nesse reinvestimento, a tendência é a cada novo mês você tenha mais cotas e receba mais rendimentos. Esse é o famoso juros compostos, que você muito provavelmente já ouviu falar sobre. Nos fundos imobiliários, esses juros compostos funcionam como um verdadeiro superpoder. Como os fundos imobiliários normalmente distribuem muita renda passiva, o reinvestimento desses rendimentos possui a capacidade de duplicar ou até mesmo triplicar o seu resultado futuro. E eu vou fazer algumas simulações com você daqui a pouco para te provar isso na prática. Só que antes, a gente precisa entender a dinâmica de uma carteira de fundos imobiliários. Quando você investe em fundos, você tem um objetivo muito claro. Você quer garantir uma renda passiva mensal para pagar uma continha e, quem sabe, um dia conseguir viver inteiramente dessa renda. Então, o propósito final dos rendimentos dos fundos imobiliários é ser gasto, é ser utilizado para custear a sua vida. Mas, no começo, se você conseguir, é interessante que você reinvista para acelerar os seus resultados. Se você reinvestir os rendimentos, você consegue multiplicar o seu capital mais rapidamente e chegar no nível de renda passiva que você tanto almeja em menos tempo. Em termos mais técnicos, nós podemos dividir o seu plano de investimento em duas fases: a fase do acúmulo e a fase do usufruto. No acúmulo, que é a primeira fase, o seu objetivo primário é investir em bons fundos imobiliários, manter aportes constantes e reinvestir tudo ou quase todo o rendimento recebido. Justamente porque a ideia é acumular patrimônio, não nesse momento usufruir desse patrimônio. O usufruto fica para a segunda fase, que é o momento em que você já conquistou um patrimônio considerável na bolsa e já tem uma boa quantidade de cotas de fundos imobiliários e já está recebendo a renda passiva tanto almejada. Nesse momento, você pode se dar o luxo de não reinvestir mais ou reinvestir bem pouco os seus rendimentos recebidos. Essa segunda fase é o momento de viver de renda, de pegar os rendimentos e gastar mesmo para pagar as suas contas, poder trabalhar menos ou, quem sabe, até mesmo se aposentar. Primeiro, você acumula e depois você usufrui. Esse é o cenário ideal de investimentos em fundos imobiliários, porque você potencializa de forma bem agressiva os seus resultados. E eu vou te provar isso agora com algumas simulações. Vou pegar uma janela fechadinha de 10 anos de investimento. Se você tivesse investido R$10 mil no HGLG em 5 de dezembro de 2013, mas não tivesse reinvestido um único centavo dos rendimentos, você teria acumulado um retorno hoje de 159,95%. Seus R$10 mil teriam se transformados em aproximadamente R$28 mil. Para você entender o que teria acontecido na prática nesses 10 anos, as cotas do fundo teriam se valorizado quase 50%, o que transformaria seus R$10 mil em R$15 mil, e o restante da diferença para os R$28 mil seriam de rendimentos recebidos. É um resultado excepcional. Nesses 10 anos, você teria mais do que dobrado seu capital investido. Mas se você tivesse reinvestido os rendimentos recebidos ao longo desses 10 anos, o resultado seria assustadoramente mais positivo. De 159,95% de retorno total, você passaria a ter acumulado um rendimento de 259,70%. Ao invés de aproximadamente R$28 mil, você teria na conta da corretora uma quantia de aproximadamente R$38.800. Ou seja, pelo simples fato de reinvestir os rendimentos, você teria acumulado mais de R$10.700 a mais. Isso é exclusivo do HGLG? Só com ele que aconteceu isso? Claro que não. Essa é praticamente uma regra do mercado de fundos imobiliários. Vamos ver com um fundo de papel. O mesmo investimento de R$10 mil
mil reais na mesma data, dia 5 de dezembro de 2013, só que ao invés de ser no HGLG11, vai ser no MXRF11. O MXRF11 é um fundo de papel da XP Investimentos. Ao longo desses 10 anos, se você não tivesse reinvestido nada, os seus 10 mil reais valeriam R$ 20.991. E se você tivesse reinvestido, eles valeriam R$ 31.028. Ou seja, R$ 10 mil e 37 a mais. E ainda tem um grande adicional que eu não comentei para o HGLG11. Você estaria recebendo hoje mais dividendos do que no passado. Porque existe no mercado uma diferença entre o dividend yield atual do fundo e o dividend yield que se aplica a você. O dividend yield é um indicador que compara o quanto o fundo paga de rendimentos em relação ao preço da sua cota atual. Então, por exemplo, nos últimos 12 meses, o MCRF pagou um total de R$ 1,37 por cota. Hoje a cota está sendo negociada na bolsa por R$ 10,51. Então isso significa que o fundo nos últimos 12 meses pagou um valor de 13,04%. Aqueles 1,37 rendimentos são pagos mais ou menos em 13% do preço atual da cota de R$ 10,51. Só que nós estamos simulando aqui um investimento feito há 10 anos. E há 10 anos, o preço que você pagou pela cota do MCRF11 não foi esse mesmo de R$ 10,51. Você comprou essas cotas por um preço menor. Então, percentualmente falando, esses R$ 1,37 de rendimentos pagos nos últimos 12 meses vão representar mais do valor que você pagou no passado do que no de quem está comprando agora. Essa é a definição do yield on cost. Não adianta você mensurar os rendimentos do fundo imobiliário com base no preço atual. Você tem que mensurar com base no preço que você de fato pagou. Então o dividend yield é diferente de yield on cost. Se hoje o MCRF11 está pagando seus 1,05% ao mês, para você que comprou lá atrás, esse yield on cost seria de 3,6%. Esse é o superpoder dos fundos imobiliários. E isso se repete para praticamente qualquer fundo que você quiser analisar. Vamos olhar o HGBS11, que é um fundo de shoppings da Rede Investimentos. A gente já viu um fundo de logística, um fundo de papel e agora um fundo de shopping center. Seus 10 mil reais investidos em 5 de dezembro de 2013 no HGBS11, sem reinvestir os dividendos, seria de R$ 37.114. O HGBS foi um fundo que entregou muito retorno nesses últimos 10 anos. Sem reinvestir, você teria mais do que triplicado o seu capital. Imagine reinvestindo. Então, de R$ 37.114, você saltaria para um patrimônio de R$ 47 mil aproximadamente. Ou seja, uma diferença de mais de R$ 10 mil. O reinvestimento dos rendimentos potencializa o efeito dos juros compostos no longo prazo. E, consequentemente, como você está comprando mais cotas, aumenta também o seu fluxo de renda passiva. No começo, o rendimento mensal não é suficiente para comprar uma nova cota. Você ainda precisa complementar com aportes. Mas com o tempo, você será capaz de comprar novas cotas de fundos imobiliários apenas com o dinheiro desses rendimentos, sem ter que desembolsar nada por conta própria. E é aqui que o efeito de bola de neve se ativa. Aqui no Tio Fiz, a nossa meta é te ajudar a aumentar a sua renda passiva com segurança e investindo nos melhores fundos imobiliários do mercado. E ter essa possibilidade de reinvestir os rendimentos é um verdadeiro superpoder na geração de renda passiva. Você não é obrigado a fazer o reinvestimento porque você viu que os retornos são satisfatórios mesmo sem ele, mas isso potencializa os seus resultados de uma forma inimaginável. O investimento é de longo prazo, mas nós fazemos tudo isso que está ao nosso alcance para acelerar os resultados. E reinvestir de forma constante os rendimentos é uma das formas mais eficientes de fazer essa aceleração. Se o ponto ficou provado para você, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e deixe o seu comentário aqui embaixo. Qual fundo imobiliário mais colocou dinheiro no seu bolso até então? Conta pra gente aqui embaixo. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você.